Continuando, à medida que a gente vai se reconhecendo, entendendo que o ser humano também tem um lado sombrio, escuro e que às vezes é muito destrutivo, ele vai se tornando cada vez mais humano, porque ele está reconhecendo uma parte inerente ao ser humano. Se você não coloca luz nesse sombrio e traz ele à tona para trabalhar junto de você, ele permanece maligno, ele permanece inconsciente. As figuras do inconsciente, elas não possuem a luz da consciência. O nosso lado luz é o nosso lado que movimenta pela vida. Então, à medida que a gente reconhece, a gente traz isso para a luz, mas não necessariamente isso muda a forma como funciona naturalmente. Nesse caso, a gente está falando do sombrio, não é porque ele está carregando uma lamparina que ele vai se tornar bondoso, por exemplo, porque é a natureza dele. Igual eu dei o exemplo da serpente. Você falar que a serpente não deveria picar e nem soltar veneno é pedir para ela não ser o que ela é. Você pedir para a serpente ser uma lebre não faz sentido, não é justo. Então aqui em Escorpião a gente começa a reconhecer esse lado sombrio que, se não for reconhecido, como eu já disse, vou reforçar, ele permanece maligno e é diferente. É como se as figuras do nosso inconsciente, pela falta de luz, elas quisessem tomar forma em alguns momentos e elas vão tomar forma pela falta de consciência, sem o tato, sem a consideração social, sem a consideração pelos sentimentos, porque é como se essas figuras não tivessem moral e ética. A moral e a ética a gente constrói com a nossa luz, com a nossa vivência, com a nossa consciência. E a partir do reconhecimento dessas figuras, que precisa do autoconhecimento para poder a gente chegar nesse ponto, ou terapias ou coisas do tipo, a gente se torna mais fortes. Porque apenas trazendo o sombrio junto da nossa ação é que a gente consegue, de fato, se tornar inteiros, e essa inteireza nos permite nos defendermos na hora que é necessário. Caso contrário, tudo que for te acontecer, você é sempre bonzinho, você abaixa a cabeça e aceita a pancada. E não precisa ser assim sempre. Talvez nem deva ser. Mas eu não estou falando de uma questão de orgulho. Estou falando de uma questão de necessidade de defender a sua própria vida. Quando a gente fala de algum signo, lembra que todo signo tem um regente e a gente precisa estudar o regente para saber como aquele signo funciona. O signo de Escorpião divide regência entre Marte e Plutão. Porém, Plutão representa uma força coletiva que a gente vai tratar só mais para frente. Vamos voltar a falar de Marte. A gente conheceu Marte lá em Áries, agora ele aparece de novo aqui em Escorpião, no 8º signo. Ou seja, teve toda uma jornada já para poder a gente chegar até aqui. Não que os signos aconteçam um de cada vez, eles vão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Então lá em Áries, a gente descobre que tem uma respiração e que tem uma vida a defender e a conquistar. Áries representa simplesmente o nosso movimento. Ali a gente encontra Marte, que é o nosso guerreiro interno. No caso da face Áries de Marte, a gente vai encontrar apenas o nosso lado que vai desbravar, que vai atrás de defender o que se gosta. Porém, em vários momentos da nossa vida, a gente encontra obstáculos que muitas vezes são intransponíveis naquele momento. Para poder a gente lidar com esses obstáculos, a gente precisa desenvolver o lado escorpião de Marte. Quando a gente vai desenvolver o lado escorpião de Marte, é o momento onde ele pega aquela energia de ação externa, elemento fogo, e leva para dentro, elemento água. Então Marte rege um signo de elemento fogo e um signo de elemento água. Nesse momento é onde a gente encontra o lado mais estrategista, mais ninja de Marte. O que eu quero dizer? Em alguns momentos a gente vai lidar com situações que a gente precisa reconhecer que não dá conta de lidar, pelo menos não naquele momento, como eu disse. E aí é a fase onde a gente precisa mergulhar para dentro da gente e enfrentar as nossas sombras, enfrentar as nossas inconsciências. À medida que a gente enfrenta essas inconsciências, a gente trava uma batalha interna e isso faz com que a gente cresça, se fortaleça, porque a gente está trazendo o nosso lado sombrio junto. E Marte, se ele vai abrir caminhos,
se ele vai atrás das nossas conquistas, ele precisa também lidar com situações onde ele vai precisar parar para não ser apenas um abridor de caminhos que não tem um crivo de responsabilidade com a própria vida. O signo de Escorpião é altamente preservador. A gente está falando de uma modalidade fixa. Assim como Touro e Leão, Escorpião é muito preservador também. No caso de Escorpião, ele está preservando a vida psíquica da pessoa. Então, aqui com Marte, sobre a face de Escorpião, é o momento onde a gente pega, mergulha para dentro, enfrenta os nossos medos, porque senão esses medos, essas sombras, essas inconsciências nos inibem o movimento e bloqueiam as nossas conquistas, porque a gente precisa lidar com o mundo interno também. E nessas horas, muita gente simplesmente não avança mais porque não olha para dentro. O ato de olhar para dentro, seja numa leitura de autoconhecimento, no estudo do próprio mapa, por exemplo, ou até mesmo numa terapia, é um ato que requer muita coragem, porque a gente está falando do nosso lado guerreiro, e agora é o momento onde o nosso lado guerreiro precisa mergulhar e enfrentar os nossos demônios. Essa é a função do lado escorpião de Marte. Nesse momento é onde a gente vai provar se a gente realmente tem a força necessária para avançar ainda mais em direção à luz. A gente precisa lidar com essa parte também para poder crescer unificado com o Yin Yang. Mais uma vez, não tem como você crescer apenas em direção à luz. É como se você quisesse que o lado branco do Yin Yang fosse maior do que o lado negro. Não dá. O símbolo, ele é um só. Então, à medida que você quer avançar para a luz, em elevação espiritual, você precisa descer na mesma medida. Você vai para a luz, você vai para a sombra. E à medida que você vai para a sombra, você enfrenta coisas malignas ao mesmo tempo que você recupera o seu sombrio, porque é com ele que você vai mergulhar. E diferente de Libra, da parte mais cordial que Vênus vem nos ensinar, nesse momento de Escorpião é um momento de intimidade consigo mesmo muito grande. Quando uma pessoa vive um relacionamento, porque a gente está falando de uma etapa pós-relacionamentos, esse sombrio ele se torna evidente em algum momento durante a relação. É impossível uma pessoa se relacionar com a outra em real intimidade sem uma conhecer o lado sombrio da outra. E isso pode ser um dos motivos que os relacionamentos não duram muito ou um dos motivos que os relacionamentos se tornam uma prisão. Então é uma questão muito séria e delicada que precisa ser vista caso a caso, aos poucos, porque muita gente se encontra aprisionada em algumas situações da vida porque elas ainda não têm força suficiente para enfrentar essas sombras. Não que essa pessoa seja fraca, mas às vezes ela não tem a ferramenta necessária para lidar com isso, e ela se torna refém. Mas isso é um assunto que deve ser tratado numa terapia ou num autoconhecimento, não num vídeo tão rápido quanto esse. Mas é importante olhar para esse lado e reconhecer que ele existe se uma pessoa realmente quer crescer de forma espiritual e se desenvolver em consciência, porque a natureza do ser humano é a evolução. Então, se a gente realmente quer buscar a evolução, a gente tem que olhar para esse lado mais desagradável também, em muitos momentos. Então, Marte em Áries vai representar o nosso fogo de ação, que vai para a vida e abre caminhos e faz aquilo do qual a individualidade dele chama para fazer. E a face escorpião de Marte é o momento onde ele para, vamos guerrear para dentro agora. É o momento da gente enfrentar algumas coisas que podem ser bem difíceis e levar algum tempo também. Da mesma forma que você construir uma carreira, por exemplo, vai levar tempo. Algumas situações, algumas batalhas internas levam tempo da mesma forma. O que acontece aqui, como a gente vive numa sociedade muito voltada para o lado yang, ação, movimento, tempo é dinheiro, ninguém para poder enfrentar isso. E aí acha que está crescendo, mas na verdade está girando em círculos na mesmice. Se a pessoa não entra para dentro, enfrenta isso e busca o sombrio como auxiliar, a pessoa
não avança de verdade. Mas vamos continuar falando mais sobre Escorpião, porque dá para poder ilustrar melhor tudo isso que eu venho falando.